Bem-vindos ao Giro de Quarta, eu sou o Davi e você está na Liber TV. E como vocês podem ver, todos me abandonaram. Não sobrou uma única pessoa. Até o gato sumiu. O Chico, há mais de um mês que está desaparecido na praia. Sim, de novo, ele não cansa de desaparecer e é sempre assim, festa, em praia, em churrasco. A Clara acabou a maquiagem dela e ela disse que ela não pode gravar se não tiver maquiagem. E agora não sobrou ninguém exceto eu. E, portanto, finalmente eu vou poder fazer as coisas do jeito que eu queria. Primeiramente, vamos diminuir o tempo do programa de, não sei, estava dando o quê? 20 minutos? Para 4. E vamos falar também só de uma notícia que é para poder ser uma coisa mais dinâmica e espalhar esse vídeo por aí, porque senão quem é que vai ficar querendo ouvir 20 minutos aí de falação de notícia? Pesado, vamos simplificar. Isso eu vou falar só de uma notícia, essa notícia tem de ser a morte do Olavo de Carvalho. Eu não li muita coisa dele, não conheço o trabalho dele, mas eu não preciso conhecer o trabalho de uma pessoa para reconhecer os efeitos que esse trabalho teve. E o que eu posso dizer é que as pessoas que eu conheço, que gostam do trabalho dele, estudaram o trabalho dele, são pessoas conscientes que não se deixam levar pela propaganda e pelas ilusões propagadas pela esquerda. Então, se nós julgamos um professor pela qualidade dos seus alunos, eu acredito que o trabalho dele fala através desses alunos, mesmo para quem não o conhece diretamente. Agora, mais do que o fato dele ter morrido, porque afinal de contas é uma parte inevitável da vida humana, que você vai um dia morrer, o que chama atenção no caso do Olavo de Carvalho é, e isso era completamente esperado, a alegria, a felicidade, o regozijo dos esquerdistas frente a essa situação. O ser humano ele tem um instinto natural de sentir empatia pelos seus semelhantes. Se você vê um ser humano sofrendo, um ser humano morrendo, e não sente isso, se você sente que as suas diferenças com aquela pessoa são mais importantes do que a ideia de ser compassivo, de ser simplesmente de ser sensível àquela situação de sofrimento das pessoas que sobreviveram, da família do morto, você, de duas uma, ou você é um psicopata ou você foi propagandizado. Tudo bem, é verdade que há pessoas cujas ações são tão hediondas que basicamente anulam esse instinto. Ninguém vai ficar, uma pessoa normal não vai ficar sofrendo pela morte de um assassino em massa, pela morte de um estuprador, pela morte de um pedófilo. Não, ninguém vai sofrer por conta disso. Mas quando você se regozija com a morte de alguém, porque essa pessoa simplesmente tem opiniões das quais você discorda, você está sim sob o efeito de uma forte propaganda. Ah, mas os esquerdistas já vão dizer, claro, se eles vissem esse vídeo, que as palavras do Olavo de Carvalho sobre o Covid mataram milhares, milhões de pessoas, ele foi o culpado pela morte, pela causa do Covid, mas vamos lá. Se vocês encontrarem um esquerdista dizendo isso, o que vocês precisam perguntar para ele de cara para acabar com essa hipocrisia então quer dizer que antes de começar a pandemia você respeitava o trabalho do Olavo de Carvalho? Acho que a gente vai mesmo? Não é bem assim. Tá, mas então antes disso você não ligava, você era indiferente ao trabalho dele. O esquerdista vai, se ele for honesto, dizer não, mesmo antes da pandemia ele achava que o trabalho do Olavo de Carvalho era prejudicial. O que nos leva à importância psicológica que essa pandemia está tendo para a esquerda. Essa pandemia criou na mente dos esquerdistas, dos estatistas em geral, uma desculpa, uma justificativa. Eles não tinham exatamente o que apontar de erro, por assim dizer, nos políticos ou pensadores de direita que fosse uma justificativa para o ódio que eles sentem. Você tinha assim, o Trump manda tweets agressivos ou fez lá uma piada que eles interpretaram como sendo uma pessoa deficiente e por isso ele é o pior indivíduo, ele é tão ruim quanto Hitler. É absurdo. Eles mesmos notavam que era absurdo. Mesma coisa o Bolsonaro. Eu conheço um esquerdista que já dizia que o Bolsonaro era um genocida muito antes da história da pandemia. Em outras palavras, a pandemia serviu como um ponto de foco para todo esse ódio genérico que os esquerdistas sentem, que vem basicamente da propagandização. Eles estão tão sujeitos à propaganda estatal que eles simplesmente são tomados desse ódio. E não se limita ao Olavo de Carvalho, que é uma figura pública de certa importância. Você vai ver isso, inclusive, com pessoas que não estão envolvidas na questão política diretamente. Por exemplo, houve uma notícia acerca de
de um homem nos Estados Unidos que não quis tomar a vacina e por isso foi deixado de lado, foi retirado do primeiro lugar da fila para transplante de coração. Ou seja, era um homem que precisava de um transplante de coração, porque não quis a vacina, foi tirado do primeiro lugar da fila. Os esquerdistas, óbvio, concordaram, comemoraram, disseram, não, tem que ser assim, é um negacionista. E é isso que me preocupa, porque já virou um lugar comum comparar as pessoas que discordam de você com os nazistas, nesse caso com os comunistas. Mas é uma pergunta que é difícil não se fazer. Como é que chegou a situação que chegou, por exemplo, na Alemanha? Como é que uma população inteira, uma parte grande de uma população, foi levado a odiar um grupo por ser diferente ou pelo que seja? Como chegou nesse ponto? Como é que as pessoas se deixaram levar até esse ponto? E a resposta é, elas se deixaram levar até esse ponto porque doses maciças de propaganda convenceram que os seus problemas, que as suas frustrações, que as suas inseguranças tinham esse ponto de foco, esse grupo. Esse grupo pode ser um grupo religioso, pode ser um grupo racial, pode ser um grupo econômico, por exemplo. Você viu a mesma coisa sendo feita na União Soviética contra os ricos, mas também pode ser um grupo que simplesmente tomou uma decisão relativa à sua própria saúde diferente de você. Os esquerdistas diriam, mas os não vacinados podem matar, enquanto os judeus não matavam ninguém. Certo, mas vamos ser sinceros. É realmente uma coisa tão clara, tão óbvia, que os não vacinados estão colocando vocês em risco? Mas a ciência. Quantos de vocês esquerdistas pensavam em ciência antes de se tornar uma ferramenta política para você fazer um apartheid entre os que pensam como você e os que não pensam? Quantas vezes quantos artigos científicos você esquerdista leu esse ano? Quantas vezes você defendeu a ciência, por exemplo, quando a esquerda falava contra os alimentos geneticamente modificados? Não, você não está fazendo isso pela ciência. A ciência é só uma palavra que você usa para gritar, enquanto você tenta seguir o seu insaciável desejo de poder. E é isso. É só disso que eu vou falar hoje. Boa noite a todos e boa sorte.